amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 2 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar conheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, nessa manhã de terça-feira, meditando, escutando, lendo esse Evangelho, eu vi o tanto que ele me fala sobre o nosso encontro que nós tivemos em nosso retiro. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu gostaria de partilhar com todos vocês as coisas maravilhosas que lá nós ouvimos, as orientações que lá nós tivemos. E lá falou principalmente do poder da nossa fé. Falou principalmente do poder da oração. Mas essa oração ela é muito importante se nós verdadeiramente tivermos fé. O que é perfeitamente normal, queridos e amados irmãos, na nossa caminhada, muitas das vezes nós fraquejarmos. É perfeitamente, meus amados irmãos, em certo momento nós tivermos dúvida. E a prova maior é de que nesse Evangelho, quando o Senhor anda sobre as águas, que ele estava em oração e os próprios discípulos não reconheceram Jesus. Os próprios discípulos que estavam sempre junto dele não o reconheceram e
tiveram dúvida e tiveram a falta de fé também. Diante das dificuldades da vida, muitas das vezes recorremos à oração pedindo ajuda, porém surge a dúvida, o medo, a falta de fé. É o que aconteceu principalmente com Pedro. Pedro, primeiro momento, duvidou que era Jesus que estava andando sobre as águas. E quando Jesus revelou que era ele, Pedro ainda, talvez pela dúvida, pediu uma prova que se fosse Jesus mesmo, que ele permitisse que o Pedro andasse também sobre as águas até encontrar Jesus, até estar ao lado de Jesus. E Jesus deu essa possibilidade para Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas em determinado momento a falta de fé foi maior e o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele começou a sentir medo e logo pediu socorro. E isso acontece, queridos e amados irmãos, muitas das vezes conosco. Acontece conosco também na nossa caminhada. Muitas das vezes nós pedimos a proteção do Senhor para determinados momentos, para determinada situação, mas no primeiro obstáculo nós sentimos a falta de fé e aí nós começamos também a nos afundar. Nós começamos a ir por água abaixo. E é nesse momento que nós temos que, como Pedro, pedir a proteção do Senhor, pedir o socorro do Senhor. E com certeza ele, como discípulo, modelo do Senhor, ele vai nos ajudar também. Porque hoje nós somos os seus discípulos. Hoje nós estamos na pessoa de Pedro. No entanto, se nós pedirmos essa ajuda, com certeza ela não nos será negada. Por isso que eu estou falando que esse evangelho de hoje, ele vem muito ao encontro do nosso retiro. Porque lá, queridos e amados irmãos, nos foi mostrado o poder da oração. O poder que a oração tem na nossa vida, mas é uma oração com perseverança, uma oração realmente acreditando que nossas preces serão atendidas. Não uma oração que nós fazemos hoje, fazemos amanhã, fazemos depois, e quando nós no primeiro momento não percebemos o resultado, e às vezes a nossa tendência é desistir. Aí que vem o que nós não devemos fazer, desistir jamais. Porque a oração ela tem que ser perseverante, a oração ela tem que ser contínua. E outra coisa, queridos e amados irmãos, que nos foi falado também, é que nós, nas nossas orações, nós realmente acreditamos que aquilo está acontecendo e vai acontecer. Realmente acreditar que os nossos pedidos serão atendidos. Pode ser que nós não receberemos no primeiro momento. Pode ser que demore um certo período, um certo tempo, para as nossas dificuldades serem resolvidas. Ou seja, as nossas necessidades sejam tiradas do nosso coração. Pode ser que demore algum tempo para aquilo que nós pedimos nos seja atendido, mas nunca deveremos desistir. Temos que orar com perseverante. E lá o nosso palestrante falou uma coisa que eu achei muito bonita e interessante. Quando nós rezamos o creio, por exemplo, é que nós realmente acreditamos. Quando nós rezamos o Pai Nosso, que nós acreditamos que Deus é nosso Pai,
Quando nós rezamos a nossa querida Mãe Maria, é que a Mãe Maria seja a nossa intercessora e que ela vai interceder, não simplesmente orar por orar. Então, queridos e amados irmãos, nesse evangelho de hoje vem muito em conta e aquilo que nós recebemos nesse nosso encontro. Por isso que eu estou passando para vocês com muito carinho e com muito amor. Que quando nós formos orar, que nós oramos com perseverança. E que nós, queridos e amados irmãos, possamos, quando nós percebermos que estivermos andando sobre as águas e começarmos a afundar, não tenhamos medo de pedir socorro. Não tenhamos medo de pedir que o Senhor nos segure pela mão, porque com certeza, se nós assim fizermos, Ele vai nos pegar pela mão também. E com certeza Ele vai falar para nós também: coragem, vocês estão com pouca fé, mas tenha coragem, que vocês superarão. Com certeza Ele vai falar para cada um de nós. Então, queridos e amados irmãos, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem para sempre caminhar sobre as águas que às vezes são as dificuldades da nossa vida. Essas águas que às vezes representam os obstáculos que nós jamais afundamos nas nossas dificuldades. E que o Senhor sempre nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.